Poucos nomes na história viraram o adjetivo. Maquiavélico, frio, manipulador e calculista. Mas quase ninguém para pensar que, antes de virar rótulo, Maquiavel era um homem. Um homem que viveu em uma Itália fragmentada, violenta e instável. Um homem que foi preso, torturado e exilado. E que escreveu não porque queria corromper o mundo, mas porque queria entendê-lo. A Itália foi responsável por moldar Maquiavel. Para entender o próprio, você precisa entender o lugar onde ele viveu. Ele nasceu em 1469, em Florença, na Itália. Mas, naquele período, a Itália não era um país. Era um conjunto de cidades e estados rivais. Florença, Veneza, Milão, Nápoles, os estados papais. Cada uma com seus próprios governantes, alianças e traições. Além disso, França e Espanha constantemente invadiam a península. Era um jogo de poder permanente. Nada era estável, nada era seguro. E crescer nesse ambiente muda a forma como você enxerga o mundo. Maquiavel era um jovem diplomata. Não era apenas um filósofo isolado em uma torre. Ele era secretário da República de Florença, um diplomata. Ele viajava, negociava, observava reis e generais. Ele conheceu figuras como César Borgia, um líder implacável que impressionou profundamente. Borgia era cruel, estratégico e inteligente. E Maquiavel via nele algo que muitos ignoravam: eficiência. Quando outros condenavam moralmente, Maquiavel analisava politicamente. Ele não perguntava, isso é bom? Ele perguntava, isso funciona? A queda brutal em 1512, a família Médici retomou o poder em Florença. A república cai, Maquiavel é acusado de conspiração e é preso. Torturado no método conhecido como estrapada, onde o corpo era suspenso pelos braços amarrados para trás. Ele nega envolvimento e é libertado, mas é exilado da política. E é nesse exílio, afastado do poder que sempre estudou, que ele escreve sua obra mais famosa. O Príncipe não foi escrito como um livro filosófico tradicional. Foi escrito quase como uma carta prática, um guia para governantes. Nele, Maquiavel afirma algo revolucionário para a época. Um governante não pode depender apenas de bondade. Ele precisa saber e agir contra a moral, quando necessário. Isso escandalizou a Europa, porque na época, política e religião estavam profundamente ligadas. A ideia de separar moral privada de responsabilidade pública era quase heresia. Aqui está o ponto central. Maquiavel não defendia crueldade gratuita. Ele defendia estabilidade. Ele acreditava que o pior cenário era o caos. Para ele, um governante fraco era mais perigoso do que um governante duro, porque a fraqueza gerava guerra civil, invasão e fome. Ele estava olhando para a Itália fragmentada e pensando: como evitar que sejamos destruídos? Ele não escrevia sobre um mundo ideal. Ele escrevia sobre um mundo real. Durante o exílio, Maquiavel escrevia cartas aos amigos. Em uma delas, ele descreve sua rotina. Durante o dia, trabalhava em tarefas simples do campo. À noite, vestia roupas formais e entrava nas cortes antigas através da leitura dos clássicos. Ele dizia que conversava com autores do passado. Isso não é a imagem de um manipulador frio. É a imagem de alguém apaixonado por conhecimento. Alguém frustrado por estar fora da política. Alguém que queria voltar. Inclusive, muitos historiadores acreditam que O Príncipe foi escrito como tentativa de reconquistar o favor de Médici, ou seja, não foi só teoria, foi sobrevivência. Muita gente esquece que Maquiavel também escreveu discursos sobre a primeira década de Tito Livio. Ali, ele demonstra admiração por repúblicas. Ele não defendia tirania cega. Ele defendia estruturas fortes, acreditava que leis sólidas e instituições estáveis eram essenciais. Mas saiba que, em momentos de crise, decisões duras eram inevitáveis. Ele era mais complexo do que o rótulo sugere, se tornando uma das pessoas que mais incomodam até hoje. Sua abordagem era simples. Ele tira a máscara que usava na sociedade. Ele não romantiza o poder. Ele não finge que líderes são santos. Ele assume que seres humanos são ambiciosos, instáveis e movidos por interesse. E isso é desconfortável, porque preferimos acreditar que moral e poder sempre andam juntos. Maquiavel nos obriga a encarar a tensão entre eles. Talvez o maior erro de Maquiavel tenha sido ser honesto demais. Ele não escreveu sobre como o mundo deveria ser. Ele escreveu como ele via o mundo funcionar. E talvez a pergunta não seja: Maquiavel é imoral? Mas sim, nós estamos preparados para admitir que o poder raramente é puro? No fim, Maquiavel morreu em 1527, sem grande reconhecimento. Mas seu nome atravessou séculos e continua provocando a mesma pergunta incômoda: é melhor ser amado ou temido? Talvez a resposta nunca tenha sido simples. E talvez seja exatamente por isso que ainda falamos dele hoje.
Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, e acompanhe os próximos lançamentos.